Olá, seja muito bem-vindo ao programa Empreender com Evandro Moritz. Hoje, 5 de novembro de 2020, estamos ao vivo na Premier TV. Mais uma edição e para este programa eu trouxe um assunto fantástico. Financeiro, é mesmo? Você lembra do seu financeiro? Você cuida do seu financeiro? E as suas finanças pessoais? Isso mesmo, hoje nós temos esse assunto. Meu convidado, meu grande amigo já se encontra no cenário, mas tudo isso daqui a pouco. Olá, estamos de volta, programa Empreender, hoje ao vivo com Evandro Moritz. Sim, temos hoje um grande tema para discutir, tá? No nosso quadrinho do nosso conhecimento, nós temos um grande tema hoje, que é Desvendando os Mistérios da Gestão Financeira, nosso quadro do conhecimento. Sim, nós empreendedores temos que buscar sempre o conhecimento, mais do que nunca. E esse programa está aqui para levar conteúdo para você. O tema super interessante, né? Mistérios da gestão financeira. E para isso eu recebo hoje um grande amigo, um convidado, Fábio Pereira. Vou ler aqui a sua frase que ele me trouxe de destaque. Cuidado com as pequenas despesas. Um pequeno vazamento afundará um grande navio. Benjamin Franklin. É uma frase que marca muito, né, o início desse programa e principalmente do controle que você tem que ter em suas finanças. Vou ler o breve mini currículo do Fábio Pereira, apesar de ser bem extenso, mas eu vou fazer uma leitura porque realmente é uma grande honra recebê-lo aqui hoje no programa. Fábio Pereira, então, é administrador formado pela Univale, pós-graduado em auditoria contábil pela Univale, pós-graduado em Gestão de Negócios pela Universidade Federal de Santa Catarina, mestre em Engenharia de Produção e Sistemas pela Universidade Federal de Santa Catarina, doutorando em Administração pela Athens College University, nos Estados Unidos, 28 anos de experiência no segmento de consultoria empresarial, desenvolvendo trabalhos em empresas de pequeno, médio e grande porte em formatação, expansão e manutenção de rede de franquias, análise e planejamento financeiro, análise, planejamento e gestão de custos, formatação do preço de vendas, confecção de plano de negócios, confecção de perfil empresarial, valuation, que é uma avaliação de empresas, projetos para captação de recursos, mentoria financeira corporativa e pessoal para empreendedores, mentoria financeira para casais com dificuldade em gerir suas finanças pessoais, 21 anos de experiência em docência do ensino superior, lecionando as disciplinas de matemática financeira, contabilidade básica para administradores, administração financeira e orçamentária, gestão de custos e consultoria empresarial. 10 anos de experiência em coordenação de cursos de graduação e pós-graduação e desde 2018 é reitor da Faculdade Municipal do município da Palhoça. Gostou do mini currículo? Pois então, o nosso programa tem muito conteúdo, né? E desde já fica aqui o meu agradecimento ao Fábio Pereira, de forma voluntária está aqui contribuindo para o empreendedorismo da região. Fábio, eu vou passar a palavra para você se apresentar também ao nosso telespectador e o meu agradecimento é eterno. Muito obrigado. Olá, Evandro, tudo bem? Tudo bem. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. Eu acho que uma missão nossa é poder ajudar os empreendedores, né? Sim, os sim. empreendedores que são a grande maioria desse país, os micros e pequenos empreendedores que geram muito, né, muita mão de obra, muito emprego, geração de emprego. A gente precisa ajudá-los, né? E hoje nós trazemos um tema recorrente, né, que a gente vai desvendar os mistérios da gestão financeira. A gestão financeira que para muitos aí é um bicho de 7 cabeças. Mas a gente vai demonstrar hoje que ele não é um bicho de 7 cabeças, pode ser um bicho de menos cabeças. Que bom. Né? Mas para quem não tem o conhecimento necessário, isso se torna, às vezes, um empecilho até na gestão e no sucesso das empresas, né? Com certeza. Então, hoje a gente trouxe aí algumas informações que a gente vai conversar aqui para que a gente possa ajudar esses empresários. Sim. No final do programa aí eu vou deixar até o meu contato, se as pessoas
se assim desejarem, puderem entrar em contato, eu vou até auxiliá-los assim, da melhor forma possível, gratuitamente, sem problema nenhum. Ok. Só se identificar que assistiu o nosso programa aí, que não tem problema nenhum. Boa, Fábio. Legal, muito joia, muito bacana, muito obrigado. Fábio, a gente iniciar um tema como esse, um tema extenso do financeiro, da gestão financeira de empresas, de pequenos negócios, inclusive, né? Eu tenho recebido, até agradeço a você, eu tenho recebido muitas mensagens de pequenos empreendedores, sim, buscando conteúdo, me solicitando, dando dicas, e eu realmente tenho esse canal aqui para lhe ajudar. Falando do financeiro, eu vou começar com o Fábio aqui, trazendo uma palavra super importante, que é o planejamento. Porque se você inicia o seu negócio, ou se você já está empreendendo, como que está o seu planejamento financeiro? Fábio, eu gostaria então agora que a gente pudesse iniciar falando sobre a importância desse planejamento. Eu sei que é muito extenso tudo isso, mas Fábio, por onde ele começa? É realmente pelo planejamento financeiro? Uma das etapas, eu sempre aconselho toda empresa que eu vou ajudar, que eu entro para fazer a consultoria, que o empreendedor ou o empresário me chama, eu sempre recomendo primeiramente o quê? Caso ele não tenha afinidade com a administração financeira, não conheça a administração financeira, primeiramente ele procurar conhecer sobre essa área. Certo. Ele não precisa ser especialista. Sim. Ele precisa conhecer o básico para que ele possa entender e tomar as decisões corretas dentro da empresa. Hoje nós temos uma universidade gratuita aí, né? YouTube. YouTube University. Então, universidade gratuita. Tudo que tu quiser tem no YouTube. Sim. Professor Google. Tem, exato. Então, tudo que tu quiser entender, conhecer, tem tudo nessas duas ferramentas. Primeiro, ele tem que se ambientar com a área da gestão financeira. Depois, a importância do planejamento financeiro. Tu precisa saber aonde você quer chegar. Meta. Tem um rumo. Tem um rumo, norte, né? Exatamente. Eu quero chegar no ponto A. Para eu chegar nesse ponto A, eu tenho algumas etapas. Eu tenho que cumprir essas etapas. Né? Então, esse planejamento serve para isso. Você precisa traçar metas e objetivos, primeiro, para a tua empresa, e depois, conhecer a fundo a sua empresa, o mercado onde ela está inserida, a sua concorrência. Certo. Quem é o seu principal público-alvo? Sim. Quem é a sua persona? Maria falou de persona aqui. Certo. Quem é a sua persona, né? Então, quem é o seu público-alvo? Como você vai atingir esse público-alvo? Quais são as estratégias de preços que o teu concorrente está praticando no mercado? Perfeitamente. Né? Partindo disso aí, você vai traçar algumas metas e objetivos, você vai precisar conhecer de precificação de preço, para poder precificar o teu preço de venda. Você vai precisar, o planejamento em si, tu precisa traçar uns 3 cenários, né? o realista, o pessimista e o otimista, para que você possa ter essa nuance aí né? Se um não der, o outro. Né? Então, tudo isso é importante para que você tenha conhecimento e você possa atingir a meta e o objetivo que você traçou anteriormente. Ali no Ou seja, ele tem que buscar um conhecimento, porque ele é um especialista, ele é um técnico, né? Ele pode ser um técnico, uma formação técnica. Exatamente. Onde ele buscou empreender, ok? Mas ele também pode ser um administrador, ele pode ser um formado em gestão, ou, né, Fábio, ele não tem nenhuma formação, mas ele tem sim ideias, ele começou a empreender e ele tem que buscar conhecimento para gerir um negócio. E o financeiro, a busca por conhecimento é muito importante nesse processo de planejamento. Eu sempre falo o seguinte, o empreendedor, ele é sonhador. Sim. Né? Ele empreende motivado a um sonho que ele tem, a concretizar aquele sonho. Só que por trás desse sonho tem muitas outras coisas, né, que vão alicerçar ou que vão alavancar esse sonho dele. Né? Um deles é o financeiro. Certo. Né? Então ele precisa o quê? Ou conhecer da área financeira, pelo menos o básico, para poder se certificar do que está acontecendo, ou ele precisa se cercar de pessoas que conheçam essa área, que possam subsidiar a essas informações para que ele possa tomar as decisões necessárias para poder alavancar e deslanchar o sonho dele e a empresa que ele está ele às vezes ele não tem a condição de ter várias pessoas, possibilidade de várias contratações, então ele tem que abarcar às vezes algumas áreas, né? Onde ele acaba abarcando o financeiro.
Pode ser um começo um tanto quanto difícil, né, Fábio? Que é ele começar o financeiro, tendo que administrar tudo e ainda tendo que pagar as contas, que é o contas a pagar, controla o recebimento e controla o fluxo de caixa. Opa! Aí eu falei do fluxo de caixa, né? Eu faço questão de trazer esse assunto também. O fluxo de caixa hoje ele é sim um alvo necessário e ser muito bem controlado isso. Fábio, fluxo de caixa, eu pulei da etapa do planejamento. Tudo bem, planejamos, mas o fluxo de caixa, a importância dele. Antes de entrar no fluxo de caixa, você tocou num assunto importante que é a questão de despender recursos para tu ter uma pessoa cuidando do financeiro, né? Se a empresa está no início, não consegue fazer esse tipo de ajuste, use os serviços do teu contador. Sim. Uhum. Então, assim, a contabilidade ele é legalmente obrigatório no nosso país. Então, tu és obrigado a ter um contador para poder fornecer para o governo informações contábeis, né? E o contador é uma pessoa habilitada que pode aconselhar em alguns pontos da tua gestão financeira. Então, se a gente não tem condições, se o empreendedor não tem condições de poder ter uma pessoa específica para a financeira, tenha um contador. O contador pode auxiliar e pode orientar ele nessa trajetória da empresa dele. E não é só um contador que presta serviço, mas é que ele, porventura, que ele possa dar um pouco de assessoria também. Então você tem que saber escolher, né? E nós temos outras alternativas, né? Por exemplo, hoje nós temos vários cursos de administração aqui na Grande Florianópolis. Um estagiário do curso de administração, por exemplo, cairia bem na área financeira. Ele tem um conhecimento, está estudando para isso e pode orientar o contador, o empreendedor, nessa fase de tomada de decisão. Nós temos, agora surgiu nos últimos anos agora, o BPO. Sim. Que é o quê? A terceirização da área financeira. Tu não precisa ter uma pessoa dentro da tua empresa cuidando da área financeira. Tu contrata uma pessoa ou uma empresa que gerencia a tua área financeira. Certo. Aí tu sai das desobrigações lá dos encargos sociais, Sim. né? Enfim, tem uma série de vantagens quanto a isso. E ela vai te dar as informações que tu precisar, tecnicamente, para te poder tomar as decisões que tu precisa para dentro da tua empresa. Até porque é uma área sensível, uma área que eu vejo que tem uma certa fragilidade, onde a gente precisa ter confiança de quem está operando o financeiro, né? Então essa confiança, esse é um certo risco porque existe sim um controle ali, né? Do recebimento, um controle do contas a pagar, né? Exatamente. O que interfere diretamente lá no fluxo de caixa, né? Exatamente. E voltando ao fluxo de caixa, que me perguntaram, é de extrema importância que o empreendedor ele mantenha esses controles financeiros. Sim. Contas a receber, né? Contas a pagar, isso tudo vai interferir no fluxo de caixa dele futuro. Então ele tem que ter esse controle. Primeira coisa de tudo, ele tem que definir o programa ou a ferramenta que ele vai usar para controlar. Ele vai utilizar para poder fazer isso. Certo. Pode ser um Excel. O Excel supre as necessidades tranquilo de uma pequena empresa, sem problema nenhum. Ou se ele vai ter um programa de gestão, um software de gestão específico para o empreendimento dele. Mas ele tem que ter uma ferramenta onde ele possa lançar as informações, onde ele possa coletar dados, ele possa coletar informações que possam trazer subsídios para que ele diga, opa, minha empresa está pecando nesse ponto aqui, minha empresa está bem aqui, opa, mas ele pode melhorar. Ou seja, ele tem que ter um centro de controle. Esse centro de controle... O controle é tudo. Pode ser uma planilha, pode ser um software, mas ele tem que ter o centro de controle. O controle é tudo. Então, veja bem, várias empresas que eu vou trabalhar consultoria, que eu entro para fazer consultoria, uma das primeiras perguntas que eu faço é assim, qual é a tua margem de lucro? Aí o empreendedor ou empresário, normalmente ele me diz, é mais ou menos isso, é o que sobra, não sei. Sim. Né? Então, invariavelmente, essas respostas são o que vem à tona, né? Então, o empreendedor, ele precisa, o empresário, ele precisa, o gestor, ele precisa conhecer a fundo qual é a margem de lucro dele, o mínimo que ele precisa vender para poder cobrir os custos dele. Né? Então, todas essas informações, todos esses indicadores são essenciais para que ele tenha o controle o controle da empresa na mão. Né? Só assim ele vai conseguir o sucesso que o empreendimento ou que o sonho dele desejava. Nem vejo muito problema se ele responder que, puxa vida, não sei qual é a minha margem de lucro.
eu estou com dificuldade, estou com problema. Não tem, acho que eu não vejo. O problema maior é ele omitir essa informação. Omitir essa informação. Exatamente. Ele não sabia, ele está mentindo para ele mesmo. Ele não sabia em que chão que ele está pisando. Ele não sabia, entendeu? Porque aí também envolve, né, o compromisso que você tem consigo mesmo, porque você tem uma empresa, você tem um CNPJ, não é verdade? E esse CNPJ precisa ser tratado como tal, com gestão, com controle. Exatamente. Então, assim, o controle em si é essencial para o sucesso da empresa. Tá? Então, ele precisa ter esse controle, ter essas informações. Por isso que eu coloquei aquela frase, né? Cuidado com as pequenas despesas. Né? Hoje é R$100, mês que vem são 200. No final do mês, final do ano, são 2.400. Exato. Para uma pequena empresa, faz diferença. Exatamente. Né? Então, um pequeno furo num pequeno navio pode ser apenas uma gota. Mas tu vai deixando ao longo do tempo, ele enche um container. E aí, bota o navio para baixo. E tem que tomar um certo cuidado, né? Porque nós estamos falando aqui de um assunto extenso. Nós estamos falando de gestão financeira, tentando levar numa linguagem até bem clara, bem direta para todos vocês, para todos aqui que estão nos assistindo. E a gente traz diversos pontos aqui que são dicas, né? Muito importantes. E também essa questão do fluxo de caixa, nós estamos falando sobre planejamento financeiro, estamos falando aqui das pequenas despesas e também, que vou trazer isso para discutir daqui a pouco, mas o quanto que uma despesa é realmente uma despesa e o que é um investimento. Você tem que separar o que é um custo, o que é uma despesa. Você poder fazer essa classificação é essencial, porque tem hora que você está gastando, que é o gasto pode ser considerado o dispêndio financeiro. Está saindo dinheiro, eu estou tendo gasto. Mas pode ser um investimento, que você vai ter retorno lá na frente. Ou seja, você vai cortar o quê? Você vai cortar despesa ou você está cortando investimento? Esse é um cuidado que nós temos que ter na gestão financeira. Entender esses conceitos. Por isso que até foi falado no início do programa, buscar o conhecimento. Mas isso é um assunto que eu vou trazer no próximo bloco. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre essa classificação, despesa, investimento, o que você tem que realmente enxergar e aí sim cortar com despesas que não trazem benefício para o seu negócio, tá bom? Daqui a pouco estamos de volta. Olá, estamos de volta hoje desvendando os mistérios da gestão financeira. É muito assunto, mas extremamente importante para o seu negócio e também para a sua vida pessoal. Sim, porque nossas dicas, o conteúdo de hoje também vale para controlar, porque você pode imaginar a sua vida pessoal também com contas a pagar, com contas a receber e eu fiquei de trazer então para esse bloco a parte conceitual. Poxa vida, eu vou em algumas empresas também, trabalhando em algumas consultorias, eu escuto o próprio proprietário, né, o dono, o empresário falar, estamos com as nossas despesas muito altas, precisamos reduzir os nossos custos, temos que investir mais. Você sabe esse conceito? É importante, se você sabe, difundir isso no seu negócio, para que todo mundo fale a mesma língua.
Por quê? Se eu tiver que cortar custo ou despesa, o que eu corto primeiro? Então, aí agora, a partir do momento que você tem isso muito bem classificado e dividido, você começa a fazer uma gestão melhor financeira. Fábio, vou passar para ti essa bola agora. Legal. Estamos aí para ajudar. Mas olha só, essa confusão, essa salada de fruta de nomenclaturas aí é muito comum, a confusão, principalmente nas pequenas empresas. Né? Nas grandes empresas, médias e grandes, eles já têm uma estrutura melhor, já tem pessoas mais qualificadas, né? Que, não qualificadas, mas que conhecem do assunto. Especialistas. Exatamente. Tem um programa de gestão que faz essa separação, né? Mas agora na pequena e média empresa, e na micro e pequena empresa, isso aí já é mais comum fazer essa confusão. O que é custo? O que é despesa? Ambos são gastos. Exatamente. São desembolsos, ou seja, tu tira do bolso para poder pagar. Porém, custo é tudo aquilo que tu gasta no processo produtivo da tua empresa. Na atividade principal do negócio. Atividade principal, exatamente. Eu usei processo produtivo, mas, por exemplo, serviço tem custo também. Tem, logicamente. Serviço tem custo. E despesa é tudo que tu usa no processo de gestão da empresa, processo administrativo. De apoio, né, Fábio? De apoio. Sim. Exatamente. Então, por exemplo, salário. Né? Salário é gasto. Mas é custo ou é despesa? Se for salário do processo produtivo da empresa, é custo. Boa. Se for salário do gerente financeiro, despesa. Exatamente. Então, essa diferenciação que a gente tem que ter, perfeito. tem que saber dividir. Porque na hora de cortar gasto, tu não pode cortar o teu gasto de uma atividade principal. Exato. Que vai te trazer prejuízo mais na frente. Então, tu tens que ter essa noção e discernimento do que tu vai gastar. Vai cortar gasto de verba de propaganda e publicidade? Se tu precisa vender mais? Pois então. Né? Então, tudo isso, o empreendedor, o empresário, o gestor, ele tem que ter esse conhecimento. Né? Então, busca o conhecimento, que o conhecimento vai te ajudar a deslanchar o teu sonho. Se você tem isso muito bem classificado na empresa, né, os teus custos e as tuas despesas, essa classificação de contas, na hora que você quer reduzir os gastos, né, que é global, você pode atacar as despesas primeiro, né? Sim, com certeza. Com certeza. Né? Não é tu bem cortar o cafezinho, que todo mundo brinca. Apesar que o café é uma despesa, mas não é cortando o cafezinho também que você vai salvar o financeiro. Então, você tem que saber aonde você vai cortar o teu gasto e de que forma você vai fazer isso. Né? Então, o que acontece? E muitas vezes, o que acontece? A empresa em si, toda empresa ela tem duas pontas. É a receita, é a venda da empresa, e na outra ponta tem os gastos. O que é o lucro? O lucro é a diferença dos dois. Sim. Né? Muitas vezes, o que acontece? A solução não está no corte de despesa, está no aumento de venda. Exato. Para te aumentar esse lastro entre os dois, para te aumentar a venda. Então, assim, muitas vezes tu está com o teu gasto, teu custo e despesa apertadinho, ajustado. Então, tu tens que trabalhar o lado da venda. Perfeitamente. Né? Para te poder fazer com que o teu lucro ele se expanda. Então, precisa ter essa visão. Exatamente. Porque se tiver uma visão muito financeira, muito fechada, somente no fluxo de caixa, ele pode vir talvez tomar uma decisão como essa, talvez até equivocada. Exatamente. De sai cortando, reduzindo o gasto. Mas eu acabo cortando talvez uma verba que era para alavancar o meu negócio. Lá de divulgação, de mídia, não é verdade? Exatamente. Exatamente. Então, assim, eu sempre falo, assim, quando me perguntam, né, o que pode ocasionar esse desequilíbrio, né, das contas. O que acontece? Se você pega assim, por exemplo, vamos pegar um curso de engenharia da Universidade Federal. Dois amigos se conheceram, têm afinidade, né? Se dão bem no curso lá. Chega no final do curso e diz assim, vamos abrir uma empresa? A gente pode abrir uma empresa de robótica. Opa, vamos, legal. Vai dar show de bola. O que acontece? Eles conhecem muito a parte técnica e descuidam na parte de gestão. Eu tenho amigos que são assim. São muito técnicos, mas descuidam da parte de gestão. Em contrapartida, se tu for partir para um curso de administração, curso de gestão, acontece a mesma coisa. Vamos abrir empresa? Vamos abrir empresa. Mas eles conhecem muito a parte de gestão, mas desconhecem a parte técnica. Certo. Os insumos que vão para produzir,
o que vai para... Entendeu? Então, o ideal disso aí é um equilíbrio entre ambas as partes. Certo. Para que eles possam ter uma parte técnica que possa suprir a necessidade do mercado e possa ter uma área de gestão que possa suprir as necessidades da parte técnica da empresa. E até, voltando ainda um pouquinho o assunto, além dessa junção, ainda ter prestadores de serviços, fornecedores, como, por exemplo, a contabilidade, que realmente ajudam a empresa e não somente seja apenas um serviço para fechar um balanço. Exatamente. Que façam assessoria também de suporte, né? Essa mentalidade ela já vem mudando de uns tempos para cá, tá? Mas o que acontece? Há alguns anos atrás, o contador ele tinha um singelo apelido de guardador de livros. Uhum. Porque qual era a função do contador? Era registrar as operações da empresa, certo. Era registrado em livros, agora não tinha sistema, era registrado em livros manuais, né? Por isso que é guardador de livros. Sim. E emitir guias para que o empresário pudesse pagar a guia. Hoje em dia, o que acontece? Ao longo do tempo, a mentalidade foi se moldando, né? Então, hoje em dia, o contador ele tem que ser muito mais um parceiro da empresa, né? Tem que ajudar a empresa na parte da gestão, né? Tu estás com um estoque muito alto, né? Se tu tens esse estoque muito alto, tu estás com a receita aquém do que teu estoque permite. Então, de onde é que tu tirou esse dinheiro para poder comprar esse estoque? De onde é que ele veio? Então, é tudo um quebra-cabeça. Então, o empresário ele tem que ter a noção de que ele tem que usar essas informações contábeis a seu favor. Sim. Como gerencial, né? Como gerencial. Informações gerenciais. Por isso que surgiu nos últimos tempos a contabilidade gerencial, justamente por isso. Para poder dar esse suporte. Poder dar esse suporte. Tá? Né? E isso tudo que nós estamos falando, tudo ele converge para um financeiro. Porque me parece até então que o financeiro, como você até conversou comigo antes do programa, que o financeiro seria o coração, é isso, do corpo humano? Exatamente, eu sempre faço essa analogia, por quê? Porque se tu pegar um corpo humano, o coração ele é interligado com todas as outras áreas do teu corpo. Com o pulmão, com o intestino, com o teu cérebro. O financeiro é a mesma coisa. O financeiro, se você... vamos fazer uma publicidade? Vamos. Tem verba? Hoje em dia tem as redes sociais, pode fazer isso gratuito. Mas o que acontece? Se tu precisar impulsionar... Tem que pagar. Tem que pagar. Para atingir um determinado público, tem que pagar. Tem que pagar. Tem que comprar matéria-prima para atender a produção do item tal. Tem verba? Ou não tem? Como é que está o nosso caixa? Tem caixa? Isso. Como é que está as nossas contas a receber? Lá na frente, vou ter dinheiro para suprir o meu caixa agora? Não tem. Aí o que acontece? Se eu precisar um emergencial para poder fazer qualquer tipo de atividade desse aí, e o meu caixa está zerado, eu não posso ficar sem fazer isso aí. O que eu vou fazer? Eu vou no banco. Vou na financeira. Aí ele se enforca. Já começa a botar os pés pela mão. Então, tudo isso é um jogo de quebra-cabeça que a gente tem que... O empresário, o empreendedor, ele tem que ter noção disso aí. Exatamente. Falando até nessa questão de endividamento, que é um outro tópico bem importante, porque eu percebo em muitos empreendedores que já começam com um grau de endividamento. Porque ele não tem, muitas vezes, um capital suficiente e ele começa com um grau de endividamento, né? E aí... Como nós estamos hoje é 5 de novembro, estamos ao vivo, inclusive, né? Nós já temos que planejar financeiramente o ano de 2021, e inclusive fazendo projeções. E essas projeções envolvem orçamentos para determinadas áreas, não é verdade, Fábio? Não seria muito importante já na cabeça do empreendedor ele começar a planejar quanto que eu vou gastar de divulgação ano que vem? Não vou gastar nada de divulgação. Não, coloca uma verba, te programa, te planeja financeiramente, né? Então, eu sempre oriento aos meus empresas que eu faço a consultoria que o planejamento começa em outubro. Certo. Outubro é o mês de se começar o planejamento para o próximo mês. Então, tu trabalha 3 meses, outubro, novembro, dezembro, planejando, porque... Para o ano seguinte. O próximo ano começa dia 1º de janeiro, ele não começa dia 28 de março. De fevereiro. Depois do carnaval, ele não começa. Ele começa dia 1º de janeiro. Até porque tem que botar dinheiro para dentro do negócio. Exatamente. Então, ele começa a planejar isso já
de outubro a dezembro, para que comece a colocar em prática já em 1º de janeiro. Né? E assim, nós estamos passando agora, esse ano, é um ano atípico. Né? É um ano atípico. Um ano assim que pode apagar do mapa, do calendário, porque é um ano que... mas assim, eu sempre falo também, que oriento, né, que assim, a gente tem que planejar quando a gente tem as dificuldades. Porque quando a gente sair da fase da pandemia, tu já está com o planejamento pronto. Perfeito. Aí tu vai a todo vapor botar em prática o que tu planejou. Sim. Se tu deixar para planejar depois que tu sair da pandemia, tu já perdeu aí 3, 4, 5, 6 meses que tu poderia ter saído na frente. Né? Estudar mercado, ver o que o teu cliente ele tá querendo para poder, né? Depois que sair da pandemia, enfim. Né? Então, isso aí eu sempre oriento para que, né, tu sempre sai mais fortalecido e tu sempre sai na frente da tua concorrência se tu fizer todo esse estudo e todo esse planejamento dentro do furacão. Esse suporte, né, esse coração da empresa, esse coração que é o financeiro aqui que nós estamos conversando, essencial para suportar inclusive as ideias do empreendedor, suportar a alavancagem do negócio, suportar inclusive crises, porque foi muito perceptível pequenos negócios que tinham reserva de contingência financeira e conseguiram suportar melhor determinadas situações ruins. Mas isso nós vamos voltar a falar depois do mais um intervalo que nós temos. Voltaremos em seguida. Olá, estamos de volta ao programa Empreender com Evandro Moritz. Hoje, 5 de novembro, estamos ao vivo na Premier TV. Tenho recebido algumas informações acerca do programa, inclusive até mesmo agradecer o depoimento que eu recebi de os convidados anteriores, elogiando muito o projeto, elogiando inclusive que é mais um canal, sim, não é o único de maneira nenhuma, mas é mais um canal de conteúdo e de referência para lhe ajudar. Voltando ao assunto sobre a questão financeira, tá? Eu falei um pouquinho antes do intervalo sobre a reserva de contingência, ou seja, aquela reserva que você tem lá para te preservar diante de uma situação ruim no teu mercado ou uma crise, porque crise tem o tempo todo, né? Não foi só esse ano, né? Não é só uma situação que acontece, talvez num ano atípico. E aí, o que você tem preparado para isso, né? Para você se proteger? E essa reserva você começa quando e como, Fábio? Com planejamento? O primeiro passo é planejamento, né? E é uma das metas para o empreendedor é que ele possa ter essa reserva de contingência. O ideal sempre que eu aconselho é que ele tenha de 3 a 6 meses do gasto fixo dele. Isso é uma boa dica, hein, Fábio? Se ele tem aí, vamos dizer, um exemplo fictício, sim, né? Sim. 10 mil reais de gasto fixo, ele tem que ter aí no mínimo uns 30 mil para reserva de contingência. Para que serve isso? Pandemia. Qualquer situação que ocorrer. É uma crise, né? Hoje, nós estamos com eleição nos Estados Unidos, dia 15 nós temos as municipais, né? Então, normalmente nesses eventos o mercado se retrai. Sim.
né? Então nós temos a oscilação do dólar, quem trabalha com produto importado. Sim. Né? Nós temos vários fatores que podem ajudar ou podem prejudicar ou atravancar o processo da empresa. Sim. Então, para que ele não tenha problema de desencaixe financeiro, o ideal é que ele tenha essa lastro de reserva financeira para que ele possa passar, né? Não foi a primeira pandemia, né? O primeiro processo de pandemia, a primeira crise, e não vai ser a última. Fábio, então, eles têm que se precaver quanto a isso, né? Fábio, isso me deixa um pouco preocupado, porque eu tenho percebido em pequenos empreendedores que ele não tem reserva, tá? Ou seja, ele não consegue porque ele tá rodando assim, ó, o que ele recebe, ele paga, mas daí você começa a adentrar na empresa e começa a perceber que existe ainda um problema relacionado com a pessoa física. Sim, ele é pessoa jurídica, você é pessoa jurídica, mas você também é pessoa física. E aí eu percebo uma confusão, uma mistura do teu bolso, pessoa jurídica, do teu bolso, pessoa física. Fica mais difícil ainda de você mensurar o teu resultado, de você avaliar e de você se preservar financeiramente. Então, eu trago agora esse assunto, que é o que você faz, o que você está fazendo e quais, né, as nossas orientações aqui, a orientação do Fábio em relação à questão da pessoa física, pessoa jurídica e essa confusão dessa administração. Ou seja, no meu fluxo de caixa é um só ou tem que ser separado? Muito legal trazer isso aí, Evandro, porque isso aí é um problema recorrente, tá? Então, assim, as micros e pequenas empresas, principalmente, eu sempre falo, né, que muitas vezes o microempresário ele tem que vender o almoço para comprar a janta. Então, ele trabalha nesse fluxo contínuo. E né? É violento isso, né? Isso aí é recorrente. Então, o que acontece? E ele também tem que entender que a empresa é uma pessoa, tem uma personalidade jurídica que é diferente, é a parte das pessoas físicas. Sim. Pessoa física tem um CPF, pessoa jurídica tem um CNPJ. E esse dinheiro que entra é do CNPJ, é da pessoa jurídica, né? Lógico, por ele ser sócio da empresa, ele tem direito a um prolabore, que é o prolabore, para quem não conhece a terminologia, ele é um salário também, mas é um salário da diretoria. Certo. Né? Então, o ideal é que quando o empresário for abrir uma empresa, o empreendedor, ele dimensione o prolabore que ele necessita para ele viver. Perfeito. Então, mas tem muitos empresários, muitos empreendedores que pensam que como a empresa é minha, o que entra nela é meu. O que sobrar no final do mês eu pego. O que sobrar no final do mês é meu. E não é assim. A empresa precisa também, como nós precisamos de recursos financeiros para sobreviver, a empresa precisa também. Ela precisa de reinvestimento, ela precisa de várias condições financeiras para que ela possa também expandir e possa sobreviver. Se você começar a tirar dinheiro da empresa, vai chegar uma hora que você vai sobreviver e vai matar a empresa. Aí a galinha dos ovos de ouro de você vai morrer, né? E o empreendedor, o empresário, ele tem que entender também o seguinte, que a empresa tem uma gestão financeira. Os sócios dela, o empreendedor, tem a área financeira de cada um deles também. Certo. Né? Então, se você está desorganizado numa, reflete na outra. Se você meter os pés pela mão no teu pessoal, você vai buscar onde? Minha única fonte de renda é a empresa. Então, eu vou tirar dela para suprir minha necessidade. Aí você acaba prejudicando a tua empresa. Você tem reflexos dos dois lados, né? Se Exatamente. você é uma pessoa física que não tem um controle, que daí nós podemos até comentar um pouco sobre isso, a questão do controle financeiro da família, da própria renda familiar. Se você não tem o controle pessoa física, você vai levar esse teu problema para a pessoa jurídica. Com certeza. Vai tentar resgatar aquilo que você não tem lá. Isso é inerente, isso aí é recorrente, né? Como a empresa é a única fonte de renda que ele tem, ele vai buscar da onde? Ele vai buscar da empresa. Não tem outra solução, né? E de alguns anos para cá, eu venho trabalhando a mentoria financeira para casais. É interessante isso. Mentoria financeira para casais, né? Não sei se você sabia, mas 46% dos casais brasileiros brigam e se separam por causa do financeiro. Dívidas. Endividamento alto da família. Exatamente. Então, assim, não há amor que resista a um financeiro quebrado. A boleto chegando na porta, a credor te ligando, não há. Então, assim, vai chegar uma hora que vai estourar.
Né? Então, assim, isso acumula e vai interferir na parte profissional também. Então, eu sempre recomendo aos casais que o quê? Tenha múltiplas fontes de renda, por exemplo. Sim. Né? Então, assim, além da tua empresa, né, o que tu sabe fazer de melhor? Explora tuas habilidades. Eu sei fazer bem bolo. Opa, então dá para sair aqui um mês para poder fazer doce para vender para fora. A esposa do empreendedor, por exemplo. Né? E assim vai. Então, tu tendo múltiplas fontes de renda, tu não fica à mercê de apenas uma. Então, tem aquele ditado que é muito certo, que é assim, não coloca os ovos tudo numa cesta só. Se a cesta furar, tu perde teus ovos. Né? Então, isso, tu ter múltiplas fontes de renda, isso aí ajuda. Como é importante isso estar trazendo, porque e como reflete isso positivamente quando você empreende. Porque se você você casal ou você sozinho, você já tem esse controle financeiro, você tem essa disciplina, você leva isso para dentro da empresa, não é verdade? Você leva isso dentro do seu empreendimento, isso. Com certeza. E você concorda, então, que o financeiro precisa ter disciplina? Precisa ter disciplina de controle? Com certeza. A disciplina é a essência do financeiro. Se você não tiver disciplina, claro, que eu sei como financista, eu sei que tu sentar na frente de uma cadeira e ficar 1 hora lançando valor aqui, valor lá, fechar a caixa, não fechou, onde é que não fechou, busca o valor. É chato, não é, mas é necessário. É trabalhoso. É trabalhoso, mas é necessário, e ainda mais para quem não é da área. Para quem é da área, quem é do financeiro, o cara gosta de número, então ele vai lá, ele busca, ele lança, não fechou aqui, onde é que vai? Ele vai buscar, ele sabe onde buscar, né? Ele sabe fazer as métricas para poder achar onde é que está o furo dele. Agora, quem não é da área e ter essa função de ficar sentado 1 hora lançando, fechando caixa, fazendo isso, planejar número, é humanamente desagradável para essa pessoa. Então, eu reconheço isso, mas é extremamente necessário. Ou seja, você tem que gastar um percentual somente, né? E de acordo com a renda que você tem. Então, isso é um cuidado muito grande, tanto pessoal quanto pessoa jurídica. Né? Eu, particularmente, o que acontece? Há alguns anos atrás, quando eu sempre tive planilhas financeiras, lá para casa, para os meus negócios, para tudo, né? Então, eu controlo tudo. Mas se tu passa 2 dias sem lançar, por exemplo, alguma coisa no financeiro, quando tu vai lançar, tu já esqueceu o que tu fez, Sim. Onde é que foi aquela despesa, quem tu pagou, de quem tu recebeu. Até mesmo algumas empresas ainda que realmente ainda fazem um cheque, por exemplo, para fazer algum pagamento. Se você não acionar, você não passar a informação, não escrever no canhoto do cheque para onde é que foi aquele cheque, como é que você vai resgatar essa informação? Né? Já teve empresas que eu entrei, por exemplo, que eu peguei o livro caixa da empresa, ou o fluxo de caixa dela lá no Excel, e estava lançado na conta da empresa um X-salada, um lanche. Certo. Aí eu pergunto para o empresário, a empresa estava com fome para poder comer o X-salada? O X-salada não é da empresa, do funcionário. Mas tirei do caixa da empresa porque a empresa funciona, eu que administro ela, a empresa é minha, coisa pois mas tem que separar. Tá? Isso aí entra para o teu Prolabore e tu tens que tirar do teu dinheiro para poder fazer essas aquisições ou esse gasto, enfim, tem que trabalhar essa cultura, discernimento. né? É cultural. Cultura financeira. Exatamente, cultural. E nós estamos falando aqui da gestão financeira, nós estamos aqui ajudando, sim, com uma linguagem clara, e a gente entende e percebe os problemas hoje que acontecem naturalmente para os pequenos negócios daqui da região, onde você tem que abarcar várias áreas, mas você pode estudar, você pode ir atrás, buscar conceitos, e principalmente, né, a disciplina é algo que você precisa trabalhar na questão do financeiro. Quem está à frente do financeiro tem que ter muita disciplina. Mas tome cuidado, não é somente aquela pessoa que quer cortar tudo quanto é gasto. Não é aquela pessoa que não podemos gastar. Calma, não mistura investimento com o que a gente falou aqui, né? Investimento com custo, com despesa. Mas vamos para mais um intervalo aí e a gente volta com mais assuntos sobre gestão financeira. Até daqui a pouco.
estamos de volta. O programa Empreender com Evandro Moritz. Voltando aqui para a questão financeira, nós falamos inicialmente no programa sobre a questão do planejamento, tá? Foi falado aqui sobre a preocupação com o fluxo de caixa. Falamos algumas coisas relacionadas à disciplina do financeiro, quem está à frente do financeiro, a parte conceitual, gastos, custos, despesas, investimento, cuidado que a gente tem que ter, onde é que a gente vai cortar isso, a gente tem que cortar despesa, tome cuidado, daqui a pouco você está cortando um custo que é a atividade principal do negócio, lembra do conceito que a gente falou? Investimento, não vai cortar toda a verba de 2021 de divulgação e mídia, e você querer assumir toda essa área. Talvez você não faça adequadamente e esteja prejudicando o outro lado, que é alavancar o seu negócio, que é vender mais. Então, a minha preocupação e a nossa preocupação aqui também é sim, levar um contexto financeiro, mas ao mesmo tempo você ter essa visão sistêmica, né? E se tratando dessa visão global do seu negócio, Fábio, dicas em geral da parte financeira, o que você pode, né, deixar como um resumo, né, de dicas aí para quem está começando, quem vai empreender ou para quem já é um empreendedor? Bom, essas dicas que tu já começou a passar para o teu público é bem importante, né? Sim. Nós já conversamos muita coisa aqui, né? Então eu vou resgatar algumas coisas que a gente já conversou no decorrer do nosso bate-papo aqui, né? Então, o que eu acho essencial numa área financeira? Primeiro, se você não conhece da área financeira, comece a assistir vídeos, comece a buscar informações, né, sobre a área financeira, sobre o que você precisa conhecer da sua empresa. Sim. Né? Tenha um bom planejamento financeiro, um consistente planejamento financeiro. Eu até diria mais ainda, né? Se você achar que não tem condições de realizar essas atividades, essas tarefas, contrate uma pessoa especializada. Um apoio, né? Um apoio, um contador, um consultor, enfim. Por algo específico não vai ser tão caro isso, nada... Exatamente. Então, assim, essa pessoa vai lhe dar as informações e as ferramentas necessárias para que tu busque... o teu objetivo maior, que é o teu sonho de empreender. Né? Então, um planejamento financeiro, saber precificar o teu produto que tu está colocando no mercado, porque o produto, a precificação, tu olha primeiro para o teu umbigo. Ou seja, qual é a minha estrutura de custos? Em cima dela eu vou precificar. Mas aí você diz, mas Fábio, mas se eu botar o meu preço maior do que o meu concorrente, eu não vou vender. Certo. Tudo bem, mas aí tu tens que fazer o teu preço de venda, determinar o teu preço, né? E analisar a tua concorrência, o mercado, quanto o teu consumidor está disposto, o teu público está disposto a pagar por aquele produto teu. Certo. Aí sim, tu vai ajustar o teu preço. Eu tenho que reduzir o meu preço, mas aí tu sabe onde tu vai mexer. Sim. Eu vou mexer, a minha margem de lucro está muito alta, eu posso mexer um pouquinho nela, né? Eu posso reduzir um pouquinho daqui, um pouquinho dali. A estrutura está muito alta de custo. Exatamente. O que mais acontece também na precificação é o seguinte, né? Tu tem um determinado preço e chega um cliente teu e diz o seguinte, se eu comprar um lote teu de tantas peças, eu não vou pagar esse preço, eu quero 20% de desconto. Aí se o empreendedor, o empresário, ele está com a corda no pescoço para poder pagar as contas dele, para ele poder pagar a folha de pagamento, para ele poder fazer um investimento qualquer, ele vai largar por 20% a menos. Vai ceder. Mas o que acontece? O lucro dele, líquido final, era 10%. Ele consumiu até outras coisas que não podia. Então ele consumiu o lucro dele e mais outras coisas que ele não podia. Então a curto prazo ele vai ter o dinheiro, mas a médio e longo prazo ele vai ter problema financeiro, porque ele teve um desencaixe financeiro nesse processo todo. Então tudo isso é um mecanismo que a gente tem que tomar conta. O empresário tem que realçar para isso, né? Tem que entender como é que funciona isso aí. Beleza, ótimo. Outras dicas. Conhecer, que eu já falei, fazer o planejamento financeiro, a precificação, entender a fundo a empresa dele, o mercado dele, o produto dele, né? Separar completamente, caixa da empresa com caixa pessoal, coisa importantíssimo, né? Que mais que eu diria? A gente falou também sobre a questão do caixa, da questão do Prolabore, eu acho importante. Prolabore. Para ele não consumir o recurso que sobrou no final do mês, que sobrou entre aspas. Defina um Prolabore,
que tu possa tirar no final do mês esse Prolabore inclusive vai entrar no teu gasto fixo. Como se fosse um salário mesmo. Como se fosse um salário, e ele vai ser incorporado ao preço de venda. Exato. Né? Então, o que tu vender do teu produto vai pagar o teu Prolabore. Deixa o resultado no final do ano para saber se ele pode tirar um dinheiro a mais para ele. Exatamente. E até porque ele tem que reinvestir, né? Exatamente. Tenha controles financeiros. Sim. Né? Importantíssimo. Retomo a minha frase lá no início que o Evandro falou, né? Uma pequena despesa afundará um grande navio. Então, tomem cuidado com as pequenas despesas, né? Tenha o controle certo, quanto a empresa tem a receber, quanto ela tem a pagar, qual é o caixa que ela tem atualmente, né? Quais são as dívidas que ela contraiu, quem são os credores, qual é a taxa de juros, tudo isso é informação que a empresa tem que ter. Né? Tem que levantar. Então, exatamente. E assim, pode ser uma simples planilha, né, Fábio? Pode ser uma simples planilha, não precisa ser muita coisa, muito sofisticado. Uma simples planilha já ajuda, né, o empresário. Mas tem que ter disciplina, tem que ser todo dia. Lança, todo dia lança, faz análise da conta bancária, todo dia tem que fazer isso. Não é final de semana. Né? Eu sempre recomendo assim, que o empresário ele tem que ter na cabeça 3 indicadores básicos para poder tomar a decisão. Né? Então, assim, o empresário, nós, pessoas humildes, seres humanos, nós tomamos decisões desde que nós acordamos. Sim, sim. Uhum. Né? A gente abre o olho, que roupa eu vou colocar? Uhum. Né? Vou escovar o dente agora ou vou depois? Né? Que horas eu vou ler meus e-mails? Que horas eu vou responder isso? Que horas eu vou para a empresa? Sim. A gente toma a decisão desde a hora que levanta até a hora que vai deitar. E o empresário, mais ainda, ele toma a decisão duplamente, né? Por ele e pela empresa. Sim. Né? Então, é decisão. Então, ele tem que ter na mente 3 indicadores básicos. Primeiro, margem de contribuição. Se o empresário não sabe, o empreendedor, todo preço de venda existe uma margem de contribuição. Essa margem de contribuição é uma margem que é responsável por pagar todo o gasto fixo da empresa e mais o lucro que ela tem. Certo. Então, todo preço de venda tem isso. Perfeito. Ponto de equilíbrio. Legal. Né? Então, é o mínimo que a empresa precisa vender para poder pagar toda a tua estrutura de custos. Exato, para zerar, né? Acima desse teu ponto de equilíbrio, tu começa a ter lucro. Boa. Mas tu precisa ter esse ponto na cabeça. Eu preciso vender no mínimo 20 mil reais. Aí eu pago toda a minha estrutura de custo. A partir disso aí, eu começo a ter lucro. Certo. Né? E margem de lucratividade. Qual é a minha margem de lucratividade? Né? 20%, 15%, 30%, 5%, 1%. O pessoal me pergunta muito, né? Fábio, tem uma margem de lucratividade padrão? Não tem, depende do segmento do negócio. Né? Posto de gasolina, a margem é mínima, mas eles vendem 1 milhão de litros, 2 milhões de litros por mês. Ele ganha no volume. Né? Então, o têxtil já tem outra, a alimentação já tem outra. Sim. Então, não tem assim um padrão exequível, né? Mas ele tem que estar atento a isso aí. Né? Qualquer coisa, porque quanto menor for a margem de lucro dele, qualquer deslize no financeiro atinge a margem de lucro e ele vai, né? A empresa dele pode ter prejuízo. O legal é ele, né? Você trabalhar com esses números todo mês, final de um período, do ano. Exatamente. E você ter esses números que você falou, são indicadores, indicadores da área financeira, onde você começa a gerenciar a partir do momento que você tem números, porque os números não mentem. Mas hoje, né, um programa muito benéfico, muito saudável para a sua gestão financeira, sua gestão empresarial. Você é empreendedor que está iniciando, a preocupação que você tem que ter com o financeiro e com o seu planejamento. Nós estamos indo agora para a despedida. Agradeço muito o Fábio, porque voluntariamente ele veio contribuir para este canal do empreendedorismo aqui da região. Fábio, eu vou te passar a palavra para você se despedir e também passar o seu contato. Muitos telespectadores que de repente queiram tirar dúvidas com você, queiram te consultar. Por favor, Fábio, muito obrigado. Evandro, eu que agradeço as pessoas que estão nos assistindo, os empreendedores que estão nos assistindo. Nós tentamos aqui nessa 1 hora e tentar desvendar os mistérios da gestão financeira, né? Espero que nós tenhamos ajudado e não complicado, né? Mas assim, eu estou à disposição também para poder ajudar os empreendedores que estão nos assistindo hoje.
Se puder mandar e-mail para professorfabio@outlook.com, né? Responda a todos eles, todos os e-mails que precisar, enfim, o que vocês precisarem, e lembrem da dica inicial. Um pequeno furo, né? Uma pequena despesa, um pequeno furo afunda um grande navio, né? Então cuidem das despesas, tenham controle financeiro, façam as recomendações que que eu e o Evandro aqui conversamos, contribuímos aqui com vocês aqui no decorrer desse programa. Grande abraço para todos e estou à disposição. Evandro, obrigado aí. Foi um prazer, parabéns pelo programa, né? Programa show de bola, joia, assim, joia, né? Joia, tá na mídia, assim, tá despontando, assim, ajudando vários empreendedores. Boa. Eu tenho tido alguns feedbacks assim, muito bons, assim, muito né? bom. E eu estou à disposição, se precisar para outras oportunidades, eu estou à disposição aí para poder vir contribuir com você, com o programa e com os nossos empreendedores da região. Muito obrigado, Fábio. E com certeza mais um grande programa com muito conteúdo para lhe ajudar. Então eu te desejo o quê? Muito sucesso, muita força na tua caminhada. Estou contigo porque nós estamos te passando conteúdo. E até uma próxima edição do programa Empreender com Evandro Moritz. Muito obrigado. Um grande abraço.